Olá, povo de Deus, quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, 17 de junho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, de 1 a 11, e de Mateus 6, de 7 a 15. O trecho da carta aos Coríntios que temos hoje é um dos mais emocionantes do apóstolo, na tentativa de defender seu ministério, frente aos grupos que lhe faziam oposição em Corinto. Ouçamos. Irmãos, oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando um outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos. Mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não o sou quanto à ciência. Eu vou-lo tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, delas recebendo meu sustento. E quando, estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em todas as circunstâncias cuidei e cuidarei ainda de não ser pesado a vós. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, essa minha glória não me será arrebatada nas regiões de Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus o sabe. Uma organização possível desta carta de Paulo é a seguinte. Temos o prólogo, capítulo 1, de 1 a 11. Depois, a primeira parte, a visita adiada, do capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 13. Segundo, a grandeza e a fraqueza do apóstolo, capítulo 2, versículo 14, até o 6º, versículo 10. Terceiro, restabelecimento das relações, capítulo 6, versículo 11 até o 7, 16. Quarto, coleta para os cristãos de Jerusalém, capítulo 8, versículo 1 até 9, 15. Quinto, defesa de Paulo, capítulo 10, versículo 1 até o 13, 10. E a conclusão, 13, de 11 a 13. Portanto, estamos hoje com a última parte, a defesa do apóstolo. Ele tem de se defender em relação aos ironicamente chamados de superapóstolos, aos quais mais adiante ele chama de falsos operários, operários fraudulentos, disfarçados de apóstolo de Cristo. Na verdade, esses formavam um grupo judaizante que dividia a comunidade rebaixando a figura de Paulo. Eles acusavam Paulo de ser excessivamente benévolo e simples, dizendo que suas cartas são duras e enérgicas, mas quando está presente é fraco e sua palavra desprezível. Paulo se defende servindo-se de uma metáfora. Como um pai conduz a filha ao noivo para o casamento, Paulo conduziu a comunidade de Corinto a Cristo.
Agora ele teme que esta igreja se deixe seduzir por falsos apóstolos. A imagem do matrimônio exprime intimidade e pertença. Para Paulo, cada comunidade está profundamente ligada a Jesus, seu Senhor único e exclusivo, e ninguém tem direito de apoderar-se de uma comunidade cristã. Mateus 6, de 7 a 15. Continuamos no capítulo 6 de Mateus, que começa com a tríplice censura de Jesus ao comportamento farisaico quanto à esmola, oração e jejum. Hoje, Jesus vai ensinar seus discípulos a orar. Era comum na época cada grupo ter sua própria oração, e os discípulos também querem ter a sua. Porém, Jesus começa chamando-lhes a atenção. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Quando vemos hoje os grupos de 1000 ou mais Ave-Marias e também gemendo palavras que ninguém entende, temos a impressão de que muita gente não lê os evangelhos ou, quando lê, seleciona o que lhe interessa. Também quando temos acesso às TVs, sentimos a mesma coisa, pois é muita reza, missa, terço e nada de informação objetiva do povo. Não temos programas, por exemplo, ajudando o nosso povo a desenvolver métodos práticos de leitura bíblica. E quando vemos alguém com a Bíblia aberta, sofremos com todo tipo de leitura fundamentalista. Neste contexto, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Na primeira parte, o pedido é que Deus revele seu projeto para nós, o projeto do reino. E Jesus ensina que Deus tem um projeto para nós porque é Pai. Nenhuma outra religião fora do cristianismo ensina a chamar a divindade de Pai. Nenhuma outra tem um Deus tão próximo e comprometido com a vida de suas criaturas. Chamar a Deus de Pai já implica um compromisso irrenunciável para quem quer ser cristão. Viver como irmão e irmã, fazer acontecer a fraternidade. E na segunda parte da oração, o pedido diz respeito ao que é essencial para que todas as criaturas possam internalizar o projeto do Pai. Pão para o sustento diário, bom relacionamento com irmãos e irmãs, proteção contra o mal e perseverança até o fim. E Jesus, depois de ensinar o Pai Nosso, conclui dizendo: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Interessante acentuar que a oração tem uma implicação direta com o relacionamento humano. O Pai Nosso era uma oração própria dos ritos iniciáticos dos cristãos. Era como uma oração secreta da fé cristã. Aqueles que se preparavam para declarar-se cristão, aceitando Jesus e seu projeto, os chamados catecúmenos, só recebiam o Pai Nosso na vigília do batismo, quando passavam a entender também o sentido da Eucaristia. Portanto, era um momento aguardado com grande ansiedade pelos catecúmenos para poderem orar em voz alta na comunidade pela primeira vez o Pai Nosso. Depois de saírem da fonte batismal, rodeados pelos irmãos e apresentados pela Mãe Igreja, elevavam as mãos aos céus e rezavam o Pai Nosso, assumindo-se como filhos de Deus. Era um momento de extrema emoção, tanto para o novo cristão quanto para toda a comunidade.
Tertuliano, um grande autor das primeiras fases do cristianismo, nascido em Cartago, na província romana da África proconsular, no seu livro sobre o batismo, nos dá uma verdadeira catequese dos tempos iniciais e nos explica a importância do Pai Nosso nos primórdios da Igreja. Vendo isso, precisamos recuperar o sentido dessa oração, rezada tão mecanicamente na maioria das vezes. Nas nossas celebrações eucarísticas, quando chega o momento do Pai Nosso, particularmente fico muito feliz, pois é um dos raros momentos em que o povo sai de sua situação de ouvinte passivo e participa vivamente. Pai e pão nossos se complementam. Não há Pai nosso sem pão nosso, isto é, sem o nosso correspondente esforço para que ninguém passe fome. Agora que o Brasil voltou ao mapa da fome, rezar o Pai Nosso deve nos remeter a práticas concretas de caridade, para que o pão seja partilhado e não haja mesas vazias de pão, de amor e de paz. Um beijo no seu coração.